Mas afinal, quem foram Abissai, Joabe e Azael, os filhos de Zeruia e grandes guerreiros do exército de Davi na Bíblia? Fique conosco até o final desse vídeo e conheça a história desses grandes guerreiros e como foi que eles morreram. Antes disso, já vai deixando seu like e se gostar do conteúdo, compartilhe nas suas redes sociais. Vamos lá! Primeiro, vamos conhecer a história do primogênito de Zeruia, Abissai. Quem foi Abissai? Abissai foi o único que acompanhou Davi quando ele foi para o acampamento de Saul e pegou a lança e a botija de água do lado de Saul. Ele matou o gigante filisteu Isbi-Benob, que ameaçou a vida de Davi. Ele era o chefe do segundo escalão dos três poderosos. Em uma ocasião, resistiu a 300 homens e os matou com a sua própria lança. Por tudo isso, fica claro que Abissai desfrutava de grande prestígio na corte de Israel durante o reinado de Davi e tinha um status elevado entre os homens de confiança do rei, mas o texto bíblico não fornece qualquer informação sobre o fim da sua vida. Quem foi Joabe? Joabe foi o comandante do exército de Israel durante o reinado de Davi. A história de Joabe na Bíblia começa quando ele é mencionado ao lado de seus dois irmãos na liderança dos homens de Davi, na batalha contra o exército de Isbosete, filho do rei Saul. As forças de Isbosete eram lideradas por Abner e acabaram derrotadas, mas em autodefesa e de forma relutante, Abner acabou matando Azael, irmão de Joabe. Mais tarde, Joabe cuidou de assassinar Abner de forma traiçoeira para vingar o sangue de seu irmão Azael. A essa altura, Abner não estava mais em oposição ao reinado de Davi. Alguns estudiosos acreditam que, além da vingança, Joabe pode ter sido motivado por algum tipo de ciúme mortal, pela lealdade de Abner a Davi, que poderia colocá-lo como um potencial rival. De fato, o rei Davi não aprovou o que Joabe fez com Abner. Muito pelo contrário, ele ficou furioso com Joabe e anunciou que Deus haveria de punir o assassino. Sem dúvida, o crime de Joabe devia ser reprovado. Inclusive, ele assassinou Abner em Hebron, que era uma cidade de refúgio. Por tudo isso, Davi lamentou a morte de Abner, a quem considerava um grande homem. Por outro lado, em certas ocasiões, Joabe se mostrou uma pessoa reprovável. Além da maneira fria e dissimulada que ele se vingou de Abner, ele se envolveu em outros episódios complicados. Ele não hesitou em fazer valer o plano pecaminoso de Davi para matar Urias, o marido de Betseba. Depois da revolta de Absalão, o mesmo Joabe que tentou reconciliar pai e filho, Davi e Absalão, foi também o responsável por matar Absalão, mesmo após Davi ter dito expressamente que a vida de seu filho deveria ser poupada. A morte de Joabe. Quando Salomão ascendeu ao trono, Joabe fugiu para Gibeão, a fim de tentar se proteger diante do altar do santuário. Então o rei Salomão ordenou que Benaia o matasse, para que não recaísse sobre a casa de Davi o sangue que Joabe derramou injustamente, em referência aos assassinatos de Abner e Amasa. Benaia cumpriu a ordem do rei Salomão e matou Joabe, que foi enterrado em sua casa, no deserto. O próprio Benaia assumiu o lugar de Joabe no comando do exército de Israel. Quem foi Azael, o filho mais novo de Zeruia? Tratava-se de um homem muito veloz, que corria como uma gazela em terreno plano, segundo Samuel 2:18. Davi estava em guerra com o filho de Saul, Isbosete, e suas forças eram comandadas pelo irmão mais velho de Azael, Joabe. O exército de Isbosete era comandado pelo tio de Saul, Abner, um dos mais formidáveis generais em Israel. O exército de Joabe venceu na batalha de Gibeão. Abner fugiu e Azael o perseguiu. À medida que Azael se aproximou, Abner o convenceu a pegar um inimigo mais jovem, e não a ele, pois não queria insuflar o ódio de Joabe a matar seu irmão. Abner continuou correndo, e quando Azael o agarrou por trás, Abner deu um golpe para trás com sua lança. A força foi tamanha que a lança saiu pelas costas, e ele morreu instantaneamente. O medo de Abner é fundamentado. Joabe afirmou que a morte de Azael fora um assassinato, e não uma morte ocasionada pela guerra. Assim, mais tarde, para vingar o irmão, Joabe matou Abner em Hebron. Gostou do vídeo? Deixe o seu like e o seu comentário. E se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.